Olá, boa noite, Revista do Esporte no ar, neste meio de semana marcado por vários sorteios. Iremos falar de todos eles, o da Libertadores, o da Sul-Americana, do mais fresco de todos, o da Copa do Brasil, realizado hoje. Já viu o que espera seu time? Se não viu, verá. E se já viu, terá as análises de Roberto Rivelino e Arnaldo Ribeiro a respeito. O final de semana que se aproxima será de muitas decisões. Vamos falar delas também, como não. No Rio teremos a grande final com a grife Fla-Flu. Em São Paulo, o Palmeiras buscará mostrar a boa campanha alviverde no Paulistão é a prova até de Água Santa. Em Palmeiras que, enfim, contratou nessa temporada. Vamos falar ainda dos jogos de volta das semifinais da Série A2, de Fórmula Indy, que no domingo estará no Texas. E vamos em frente. Muito boa noite, Arnaldo e Roberto Rivelino. Muito boa noite, Vladir Lemos. Em breve falaremos do cartão verde que está vindo aí, então, por favor, não fiquem sentimentais com esta nossa edição do Revista. Não. Pragmáticos. Vai ser bom. Bom, é o seguinte, a gente falou na abertura e é verdade, os sorteios deram um tom desse meio de semana. As competições do nosso continente entrarão finalmente na fase de grupos, fase que no caso da Libertadores irá de 4 de abril, a terça que vem, até 28 de junho. A gente preparou, você está vendo aqui, entrar aos pouquinhos aí na tela, uma arte com os grupos. A gente, depois que acabar o movimento aqui, como a gente chama, o movimento de câmera, a gente vai encher aí para vocês verem. Sei que o Arnaldo já andou dissecando, como você gosta, para usar o verbo que lhe é caro, o Arnaldo Ribeiro. Vladir, dá para entender assim que alguns tiveram, no início um pouco mais de sorte pelos confrontos, um caminho talvez um pouco mais, alguns brasileiros, né, mais livre. E outros pegaram chaves... Quem foi o mais sortudo, Arnaldo Ribeiro? O mais sortudo, na minha opinião, foi o Flamengo. Porque quando sai o Racing, né, Riva, parecia que ia ser uma chave muito complexa. Mas daí, depois, os outros dois adversários não são adversários que possam oferecer perigo. E o enroscado para mim que caiu é o Fluminense. Fluminense, é isso aí. O Fluminense parece que é um grupo complicado para o Fluminense lá. O Fla-Flu também no sorteio, então, é do sortudo e do azarado, é isso? É verdade. Eu tô com o Riva e tem essa situação deles estarem jogando uma final de campeonato um contra o outro. Quando vão estrear no meio desses confrontos, a estreia, cada um longe de casa, eu também acho, Riva. Eu acho que o Fluminense teve um sorteio indigesto, o Corinthians também, na minha opinião. E interessante esse grupo do Atlético Paranaense, né? Caiu com veio o Atlético Mineiro junto com ele. Mas eu acho que ali a Libertad Paraguai é meio complicado. Também não é meio enjoadinho esse grupo aí também. O Rivas chamou a atenção para uma coisa, porque ninguém queria pegar o Atlético Mineiro, né? Que era o tal do pote 4, veio da pré-Libertadores. E acabou caindo com o Atlético Paranaense. Um grupo também equilibrado. O segundo mais sortudo seria o Corinthians, Arnaldo Ribeiro? Não, acho o grupo do Corinthians difícil. Difícil? O segundo mais, mesmo com o estreante, mais sortudo é o Liverpool. Palmeiras, mas também pela competência que o Palmeiras vem mostrando, né? E o Internacional também acho que pegou um grupo que não é... Eu não vejo ver o Nacional que tem tradição, mas também não é mais aquele futebol. E eu vejo que tem Metrópole. É verdade, falei na distração, o grupo do Corinthians. Mas sabe o que acontece, Vlad? Sabe o que acontece, Arnaldo? Tem uma coisa, Arnaldo. A gente fala, o Corinthians vai ganhar, o Flamengo vai ganhar. Todo mundo vai, os brasileiros falam. Mas quem está jogando futebol hoje, de uma certa forma, hoje, só tem um time que a gente sabe que é o Palmeiras, que é para ser batido. O resto, então, essas oscilações. Então você acha, vai pegar o Racing, não joga nada, o outro não joga nada. Porque... o histórico recente do Corinthians na Libertadores é de cair para times de pouca expressão, né? Bom. E assim, mas eu acho que o River tocou num ponto interessante. São poucos os times brasileiros que largaram bem na temporada. Então, quando ele aponta, por exemplo, o grupo do Internacional, que de fato não tem nenhuma grande força, o problema é o Internacional. Não conseguir jogar alguma coisa que não conseguiu até agora em 2023. Talvez dos brasileiros que estejam bem mesmo, o Palmeiras, o Fluminense, que está jogando bem, mas pegou uma chave difícil. O Atlético Paranaense, que começou a temporada ok. E aí, mesmo o Atlético Mineiro com medo, não está jogando, não tá jogando tudo isso, todo. Né? Mas assim, né, Vladir, o que a gente tem visto é que, no final das contas, nas últimas todas as edições, na hora dos cruzamentos do mata-mata, os brasileiros vêm levando muita vantagem na Libertadores, né, sobre os outros times, mesmo os mais tradicionais, como o Boca Juniors e o River Plate. Né? Bom, você diz no sentido da hegemonia brasileira que vai se desenhando, de a gente poder chegar ao 5º título brasileiro consecutivo?
Inédito na história da Libertadores? Pode até. E aí você sabe como quando começa a acontecer muita hegemonia de um país, muitas vezes mudam o regulamento. Chegou um momento que times do mesmo país tinham que se enfrentar antes de uma final. Isso aconteceu. Mas tem um detalhe também que a Argentina modificou, muita gente não sabe nessa temporada, que foi o campeonato argentino, que seria o nosso campeonato brasileiro, eles inverteram a temporada. Então já começou o campeonato argentino. Normalmente ele estava sendo disputado no segundo semestre. O que isso tem a ver com a Libertadores? Tem a ver um pouco, foi por isso que mudou. Não, o time vem preparado, mas... Melhor preparado. Vem mais preparado e na parte final, quando for o mata-mata, aí já vai ter acabado o Campeonato Argentino e eles vão ter a preocupação maior com o mata-mata da Libertadores. Aí vão jogar a Copa da Argentina, que é um torneio não tão importante assim. Uma preocupação é tentar voltar a rivalizar com os brasileiros, sobretudo pelo título do torneio. Bom, mas como a Libertadores é privilégio de alguns, separamos também, claro, uma arte com os grupos da Copa Sul-Americana, que como a Libertadores tem 7 brasileiros, entre eles São Paulo e Santos. Não é, Arnaldo Ribeiro? Tem brasileiro praticamente em todos os grupos, né? Aí eu acho o nível dos adversários é menor, evidentemente, mas acho que 2 brasileiros pegaram grupos mais complicados. O grupo do São Paulo é um grupo complicado e o grupo do América é um grupo complicado. Sobretudo do América Mineiro, o grupo F. Né? Tem forças, tem a tradição do Peñarol, o Defensa e Justiça já foi campeão do torneio, o Milionários da Colômbia foi eliminado pelo Atlético, mas impôs dificuldade pelo Atlético. Só que tem uma questão, né, desse ano que pode modificar um pouco, pela primeira vez, a gente vai falando isso aqui porque a gente transmite a Europa League, o segundo colocado da Copa Sul-Americana vai fazer uma repescagem com o terceiro da Libertadores, como acontece hoje com a Europa League e Champions League. Isso é bem legal, ano passado, né? só passava o primeiro, né, Riva? Então, se você perdesse 2 jogos seguidos, você estava praticamente fora da disputa. Agora, o segundo colocado pode te dar uma chance. Também a Sul-Americana também, você falou, o time vai mais baixo. O nosso também que estamos aí é o mesmo nível dele. Vai me desculpar, porque aí também, viu? Isso. Pode dar qualquer coisa aí, viu? Vai me desculpar, Arnaldo. Não, eu concordo com você e vejo uma outra situação. Porque se eles estão nessa situação, porque eles não fizeram... Estão entre os melhores. Certo? Se não está indo na outra... Incluindo o Fortaleza, que perdeu para o Cerro Porteño e acabou no grupo da Copa Sul-Americana. O detalhe que o Riva chama a atenção, eu acho ele importante porque esses times brasileiros da Sul-Americana, eles têm que se preocupar mais com o campeonato brasileiro bem lembrado. do que com o torneio internacional. A cabeça não pode estar lá direto. Eu sempre insisto nessa história. No ano passado, o Ceará foi nas quartas de final da Sul-Americana, o Atlético Goianiense foi na semifinal da Sul-Americana e os 2 caíram no Brasileiro. Então, às vezes dá aquela coisa, vou chegar, e o Campeonato Nacional é o mais importante e vai ser mais difícil. Sabe quem pode fazer interessante, está apresentando bom para fazer uma bela campanha? O América Mineiro. Isso. Tá O jogando América Mineiro está fazendo uma bela campanha com o Mancini. Mas pelo grupo vai ter que fazer uma bela campanha. Vai ter que, desde o começo, vai ter que jogar Bom, bem. e por falar em sorteio, hoje tivemos um outro também, o da Copa do Brasil, terceira fase, quando passam a competir também os times que estão na Libertadores. E aí, Arnaldo, a gente comentava antes de entrar no ar aqui, uma coisa que nesse sorteio especificamente, né, Arnaldo, na verdade o pessoal estava torcendo para que a distância, né, e a gente está vendo aqui os times que vão fazer o primeiro jogo em casa, então decidem depois inversamente, né? Isso. Né? Aí, né, uma coisa, os potes eram bem desequilibrados, né? Ou seja, São Paulo, só para esclarecer, São Paulo decide em casa, Palmeiras decide em casa? Não. Não, ao contrário, não tá aí, quem está à direita decide em casa. verdade, O Ituano decide em casa, o Tombense, o Santos decide em casa. Eu quis esclarecer, quase compliquei. Exatamente. Mas o que aconteceu, né, são 16 confrontos, os 16 times da Série A, então, portanto, da Série A do Brasileirão, dos 20, só 4 já tinham caído aí. Os 16 da Série A estavam num pote e os 16 das outras séries no outro pote. Então, tem alguns confrontos bem equilibrados. O Rio chamava atenção para mim, antes mesmo a gente ver a tábua de confrontos, o Coritiba Sport. O Sport está num ótimo momento. Semifinal da Copa do Nordeste. Coritiba, mal. Eliminado precocemente do Campeonato Paranaense. Então, tem essas situações. A questão da distância, você tem razão, é verdade. O vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, gostou de ter enfrentado um time paranaense por não ter tanto deslocamento.
O São Paulo vai pegar o Ituano, que é um bom time, mas é do lado. É do lado, né? São situações... Fluminense e Corinthians vão andar. O Corinthians vai ter que ir a Belém do Pará. O Riva até falou, quando ele ia para Belém do Pará, a distância é grande. Aliás, é um jogaço, né? Isso é legal da Copa do Brasil. O Remo tem uma torcida vibrante, absurda. O Corinthians tem torcida no Brasil todo. O Mangueirão está reformado, vai ser um grande confronto, mas o Corinthians vai ter que ir lá para o Norte jogar. Bom, encerradas ontem as 2 primeiras rodadas das eliminatórias para a Eurocopa de 2024. Vamos mostrar aí o triunfo da Croácia, 3º lugar na Copa do Catar, diante da Turquia, e também a boa vitória da seleção escocesa sobre a Espanha. Pois é, a Fúria já foi mais furiosa. E olha, no domingo teremos a segunda etapa da temporada 2023 da Fórmula Indy, hein? Primeira prova do ano em um circuito oval, Texas é o palco da corrida que a TV Cultura transmite neste domingo ao vivo a partir de 1 da tarde. O brasileiro Hélio Castro Neves venceu 3 vezes no Texas, mas conhece bem os perigos de pilotar a mais de 300 km por hora, bem perto do muro. A equipe Meyer Shank está de olho numa boa estreia no primeiro oval da temporada. A comentarista da TV Cultura, Bia Figueiredo, que correu na Indy, conferiu de perto o trabalho da equipe na pré-temporada. Yeah, I'm a little nervous, to be honest, but ready to get kind of shook, all the cobwebs shaken out here a little bit. We don't know what to expect, but yeah, we'll see what goes. Being back here just feels me like I miss a little bit this. If you need a driver, if Helio has a neck problem, I'm here. Can you talk like him all the time? Like, Simpático. Bom, acha que já viu tudo que o Revista do Esporte desta quarta tinha para te apresentar? Que nada, o melhor está por vir. No segundo bloco falaremos das decisões estaduais no Rio e em São Paulo. O Fla-Flu é realmente promissor. O Palmeiras, enfim, contratou nesta temporada. Falaremos a respeito, como falaremos também de Lionel Messi, hein, que segue vivendo bons momentos com a seleção argentina. Ontem ultrapassou a marca dos 100 gols ao marcar este aqui, ó. Curta e até já. Revista do Esporte de volta. Você já deve ter percebido que a temporada está embalando, né? No primeiro bloco falamos dos sorteios Libertadores Sul-Americana, nova fase da Copa do Brasil. Para embalar de vez, os estaduais precisam ser decididos. No Rio e em São Paulo, a expectativa é imensa, hein? Um Fla-Flu é um Fla-Flu, sempre cercado de muita expectativa. O Fluminense se apresenta mais ajustado, com um esquema tático que prioriza a posse de bola e busca o ataque. Sob a batuta do inquieto Fernando Diniz, que almeja chegar ao primeiro grande título na carreira, o tricolor carioca quer fazer jus à animação e ao otimismo da torcida. Pelos lados da Gávea, o técnico Vitor Pereira, por sua vez, quer conquistar o primeiro título no Brasil. Um bom tempo para treinar serviu para a recuperação dos atletas e para a afinação. Usando o recém-adotado esquema com 3 zagueiros, o Flamengo ainda não fez uma grande exibição. De certo mesmo, só que o Maracanã estará lotado neste sábado para receber o primeiro duelo das finais. No estadual de São Paulo, a torcida palmeirense espera ansiosa pelos jogos decisivos contra o modesto Água Santa. Difícil é esconder o amplo favoritismo. Com um time entrosado e que corresponde em campo às ideias táticas do comandante Abel Ferreira, o Verdão nem quer pensar em zebras. E o Água Santa quer continuar surpreendendo, mas tem um retrospecto ruim contra os grandes. Na primeira fase do Campeonato Paulista, perdeu do Corinthians e do Palmeiras, além de ter empatado com o Santos. Nas quartas de final, novo empate com o São Paulo no tempo normal, quando avançou após os penais. O Netuno vai mandar o primeiro jogo da decisão neste domingo, 4 da tarde, na Arena Barueri. Arnaldo Ribeiro, vou fazer uma pergunta para o Arnaldo, que na verdade é uma provocação. Nesse momento, Fernando Diniz é mais técnico que Vitor Pereira? Não. Não? Pode vir a ser. Também não tem uma provocação na sua resposta. Né? O trabalho do Fernando Diniz no Fluminense é melhor que o trabalho do Vitor Pereira no Corinthians e tem sido no Flamengo. Agora... A trajetória geral? A trajetória geral, você perguntou nesse momento, assim, na sexta-feira, na segunda-feira, na quarta-feira. Agora, eu acho que para os dois, a final é gigantesca por si só, independentemente de quem estiver no banco, treinando os dois times. Para os dois, particularmente, ela é muito representativa. O Fernando Diniz em busca do primeiro título, de fato. O Vitor Pereira buscando salvar o pescoço. São outras, né? São missões diferentes. Eu acho, mas eu discordo. No momento hoje, o Diniz é bem melhor ao Vitor Pereira. Que
Você nem sabe que time que ele vai botar em campo, você não sabe. Que time. Perdeu o Arrascaeta, que é uma peça importante, parece que não joga o primeiro jogo. O Gabigol está voltando também de uma contusãozinha lá, está se recuperando. Mas em que time que ele vai jogar com 3 zagueiros? Vai, parece que vai. Mas... Então é difícil. Mas é clássico, concordo com você, Arnaldo, porque é Fla-Flu. Às vezes você está lá, outro está lá embaixo, mal, de repente, mas é um Fla-Flu. Mas eu vejo hoje, sem dúvida alguma, o Fluminense em melhores situações. E o Palmeiras, até para ser breve, né, na verdade, a excelência palmeirense fez dessa decisão uma obrigação para o time do Abel, né? A excelência do time palmeirense... Não, né? O Palmeiras, eu acho que hoje no Brasil é o time para ser batido. Não, para mim, temos aí o Abel já... Os jogadores do Palmeiras sabem de olho fechado que o Abel quer, que eles entram. Então é muito fácil. Eu acho que você perdeu jogadores importantes e às vezes você pega. O Flamengo perdeu caiu o mundo lá. Parece que esse jogador, o Palmeiras perdeu 2 grandes, o Danilo e o Scarpa. E o Palmeiras continua a mesma coisa. Não pode ser tão brilhante, mas é o time que pelo menos está ganhando tudo. Bom, vou falar uma coisa para vocês aqui. Olha, na segunda-feira teremos uma estreia no esporte aqui da TV Cultura. Talvez mais preciso seria dizer uma reestreia. Tá sabendo, né? Cartão Verde, que faz parte da nossa história e provavelmente da de vocês também, está voltando. Antes do jogo, a tradicional foto do time. Fique ligado, o time do Cartão Verde volta à programação da TV Cultura. No dia 3 de abril, Vladir Lemos, Roberto Rivelino, Mauro César Pereira, Arnaldo Ribeiro e o mais novo contratado, o narrador Oscar Ulisses, vão entrar em campo. Cartão Verde, golaço do Cartão Verde. O time é experiente, está pronto, mas qual será a tática? Debater, trocar ideias, divergir. A responsabilidade da estreia não vai pesar para o mais novo membro da equipe, que bate um bolão. A expectativa é muito grande e, mais do que a expectativa, o prazer de estar nessa bancada do Cartão Verde. Todo jogo, toda estreia é sempre um desafio, mas o time do Cartão já tem um plano de jogo. E o desafio sempre é esse, né? Tentar fazer com que o programa tenha discussões que façam as pessoas pensarem, ter as suas conclusões e tudo mais. A reflexão está na troca entre as pessoas, entre os comentaristas, de mais diversas tendências, opiniões. Acho que o pessoal vai gostar bastante. O sorriso no rosto revela o tamanho da satisfação do nosso mais nobre integrante. E ele falou como é a sensação de vestir novamente essa camisa. Fico feliz. O nome é muito marcante, né? Eu acho. A iniciativa foi maravilhosa. Está de parabéns a TV Cultura, as pessoas responsáveis para voltar, porque Cartão Verde tem história, né? Debates esportivos não têm primeiro e segundo tempos, têm a missão de cativar o telespectador e, para isso, claro, a escalação pode ser o X da questão. As pessoas que não vivem o bastidor do programa não sabem do trabalho que a gente tem também para tentar montar uma bancada onde exista mais do que a simples informação ali, para que exista uma sinergia entre as pessoas. Cartão Verde, uma grande marca, a marca da cultura, a partir do dia 13 de abril, toda segunda e quarta. Bom, e a gente conta com vocês, realmente é de emocionar, né? Quando você vê, a gente, claro, está muito empolgado e feliz com a volta do Cartão Verde, mas fica aqui uma página, acho que na vida de todo mundo aqui, deixo o meu agradecimento também a todo mundo que está aqui no estúdio, quem está no Switcher lá colocando o Revista, para que vocês possam nos acompanhar. O Revista foi colocado no ar no meio da pandemia, né? Eu acho que, pelo que eu lembro agora, se a memória não me trai, a gente começou o Revista com... Eu ficava aqui no estúdio, vocês remotos, e depois a coisa ficou um pouco mais acentuada, mais complicada, ficamos todos remotos, e é assim que a gente vai guardar o Revista, né? Uma página. Nossa, Rivelino e Arnaldo Ribeiro. Foi ótimo, foi ótimo. A revista também foi fantástico. Resistência, o Revista, mas o que é né, importante... Às vezes não é nem o nome, é as pessoas também que envolvem o Revista, que vão envolver agora a volta do cartão. A única coisa, o cartão realmente sempre foi muito forte, né? É um nome muito forte na cultura, esse programa. Uhum. Bom, e já que estamos falando do que é nosso, saiba que o final de semana esportivo será dos bons, hein? Já falamos da Fórmula Indy com o Grande Prêmio do Texas no domingo. No sábado, 15 para 6 da tarde, teremos NBB com o jogo entre Flamengo e São Paulo. Vocês vão ver aqui, a gente vai colocar para vocês às 15 para
aliás, 18. esse é 17h45. Na verdade, ia trocar os... A gente coloca 18 aqui, mas nossa transmissão começa sempre 15 minutos antes. E depois, um pouquinho antes, né, a partida de volta das semifinais da Série A2 com a narração do Gil Arruda e comentários do Jameli, partida que vale não só um lugar na decisão, mas também um acesso, já que sobem 2 times. O 15 está realmente, Arnaldo e Rivelino, com a missão complicada, hein? A Ponte, além de ter ido muito bem em casa, que de 9 jogos, 7 vitórias, 2 empates, perdeu um jogo. Mas deve ficar esperta, porque perdeu justamente para o Novo Horizontino na sexta rodada, né? Tomou um 3-0, jogando em Novo Horizonte. Nas cordas, o 15, né? Perder em casa. E a Ponte é muito sólida, né? Normalmente, já era favorita antes mesmo da primeira partida, abriu uma vantagem grande. Mas nesse jogo de Novo Horizontino e Noroeste, empate na ida, equilíbrio. Novo Horizontino tem o fator casa, sim. É um time que teve mais investimento, vai jogar a Série B. Mas é um jogo só agora, não tem vantagem. Então, acho que a questão, o Noroeste pode surpreender. Esse é um jogo imprevisível. Será que não vai dar Novo Horizontino e Ponte? Não, bem provável. As campanhas, né, dos dois times. São os mais fortes, né? Então, o Norusca está ali para complicar as previsões dos favoritos, né? Para dar uma graça também, dar uma graça, exato. Bom, olha aí, não que a torcida palmeirense esteja insatisfeita com o time, muito longe disso, como a gente já falou aqui, mas acaba de viver uma alegria que este ano ainda não tinha desfrutado, uma contratação. Ontem o Verdão anunciou a chegada do volante colombiano Richard Rios, que a gente está vendo aí. Eu acho que mais um negócio de ocasião, né, Arnaldo Ribeiro? Porque se falou todo, vamos trazer cara bom, cara que já vem pronto. Eu não sei se é exatamente esse o caso. Bom, você vê como é que é, né? Muita gente estava no Guarani, né? Então, muita gente diz que o estadual não vale nada. O Palmeiras já classificado foi jogar contra o Guarani em Campinas. Última partida. Chegou lá, o Abel viu... Quem é esse cara aí? Foi o melhor jogador em campo. A partir dali nasceu o interesse do Palmeiras. E o Palmeiras foi contratado. Já jogou na base do Flamengo, colombiano, mas foi uma atuação contra o time. Isso acontece muito, né? Contra o time do Abel, o Abel sedento por um volante e agora com o mercado super restrito, a janela fechada lá fora. O prazo aqui, 4 de abril, fechando a contratação. Eu acho que o Palmeiras, como disse o Riva, não caiu o nível do Palmeiras. Isso é surpreendente mesmo, do time do ano passado para cá, mesmo com as perdas do Danilo e do Scarpa. Mas as contratações, uma ou outra, é porque vai começar agora uma maratona insana para todo mundo, inclusive para o Palmeiras. Então, acho que ele vem... para também reforçar, sobretudo, o banco do Palmeiras. E você analisou o time do Palmeiras, sempre joga com titulares. Pode reparar? Sempre. O Abel. E agora, quando o tênis mudar, quando ele mexe, também o Palmeiras encontra problema dentro do campo. Cai mesmo. Não consegue manter o nível. Não consegue manter. Então, esse Rios, o garoto... Olha, eu acho que se o Abel, mais do que o Abel, que entende de futebol, gostou... Então, ele sabe onde vai colocar o garoto, né? Ô, Rivan, vou deixar você falar agora, porque craque fala de craque, certo? Isso. O Arnaldo aqui, cabeça de bagre. Você viu a apresentação do cartão verde, já mostrou, né? Só então, a Argentina, campeão do mundo, deu aquela lustrada no talento do Lionel Messi. Depois de vencer o Panamá, onde bateu o coração por 7-0 com camisa 10, marcando 3 vezes. A primeira delas fazendo Messi avançar na marca dos 100 gols pela Argentina. Agora 102. Bacana de ver, né? Dias atrás... Saiu vaiado com a torcida do PSG no pé dele, né? Perdeu para o Rennes. Mas tá mais. Isso é bronca também, né? Agora, parabéns mesmo. Messi realmente fantástico, um jogador que encanta ver jogar, a qualidade técnica dele. E você vê, fez um golzinho pé direito, quase que ele cai, mas fez, hein? Mas ele fez, mas os dois backs acharam que ele bateu com canhota, né? Mas você vê como é tão inteligente ele jogando. Porque normalmente, o que o back está esperando, apesar que tá a seleçãozinha meia boca, né? Mas ele normalmente vai jogar para a esquerda, né? Ele balançou o corpo e foi para o pé direito. E bateu cruzado. Vou falar o seguinte para vocês, meus amigos. Mais uma vez, muito obrigado a todos que ajudaram a gente a fazer essa história aqui do Revista. Rivelino, Arnaldo e todos os outros. Temos uma outra história para escrever a partir de segunda. Anotem aí, então, segundona é dia de comemorar a volta do Cartão Verde. A edição de segunda terá duração maior, mas vai começar um pouquinho mais tarde, às 8h15 da noite, sempre ao vivo. E a gente se despede com imagens dos jogos de ida das semifinais da Série A2. Os de volta valem, como a gente já disse aqui, não só a vaga na final, mas também o acesso à elite do futebol paulista. Ou seja, final de semana será de gala.
e a segunda-feira também. Juízo, torcida brasileira, cartão verde vem aí.